Pais formam ou deformam os seus filhos? Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, verso 6. A primeira grande lição que precisamos aprender sobre paternidade e maternidade é que a responsabilidade pela educação dos filhos pertence única e exclusivamente aos pais. Alguns pais passaram essa responsabilidade para o colégio. Erro grave. Que os professores devem colaborar na formação dos alunos, não há dúvida, mas achar que eles devem fazer o papel dos pais na educação dos filhos é inconcebível. Outros pais têm entregue a formação dos seus filhos à televisão, à internet, como uma espécie de babá eletrônica. As TVs, computadores, tablets distraem as crianças. Com certeza podem ajudar a deformá-las completamente através dos seus valores invertidos. Há pais que delegam a educação de seus filhos aos avós e outros parentes ou até amigos próximos. Entendo que algumas pessoas trabalham demais e têm tempo de menos, mas tenho certeza que nada poderá substituir os pais na educação e formação da criança. Pior são os pais que entregam a formação de seus filhos ao mundo, isso é, à rua. A criança fica o dia inteiro na rua e os pais esperam que aprendam algo que preste. A segunda grande lição tem relação com a principal tarefa dos pais. A principal função de um pai não é prover dinheiro para os filhos. Isso é importante, mas não é tudo. A grande tarefa de um pai é formar moralmente o seu filho. Isso mesmo. A coisa mais importante que um filho levará de seus pais para o resto da vida é a sua formação ou deformação moral. Quando falo em formação moral, me refiro obviamente ao ensino de um sistema de valores que capacite a criança a discernir entre o certo e o errado. Há um certo e errado moral para cada coisa. E isso não depende da sua opinião pessoal, e sim da existência de um padrão moral único e seguro. Canso de ver homens adultos que tiveram tudo dos pais, menos uma formação moral. Aliás, muitos pais não têm condição de dar uma educação moral para seus filhos. Não porque eles não queiram, mas porque muitos pais não têm padrões morais absolutos, nem para si e nem para os seus filhos. Todos os pais precisam entender que felicidade tem a ver com fazer as escolhas morais certas na vida. Se quiser ver seu filho feliz e se quiser que ele seja um adulto equilibrado, lembre-se de ensinar e praticar valores seguros. Agora, insisto numa coisa. Você não pode dar ao seu filho algo que você não tem. Se você não conhece nenhum sistema de valores seguro para a sua vida, não será possível que os seus filhos o tenham. Faço uma sugestão. Conheço o melhor sistema de valores do mundo. Ele é 100% seguro e garante adultos saudáveis e felizes. Onde ele está? Está escrito na Bíblia e é garantido, pois é fruto da ação de Deus para educar os homens no caminho certo que conduz à vida. Quando você diz ao seu filho, isso é certo ou isso é errado, onde você se baseia para isso? Na sua própria opinião finita acerca das coisas? Na opinião de algum guru de carne e osso? No que a televisão ou revista ensinam? Resumindo a nossa conversa, quem constitui a sua fonte de valores morais para você passar ao seu filho? Ou será que você acha que não há certo ou errado e que quase tudo depende da opinião de cada um? Se for assim, sinto muito. Então prepare os seus filhos para caminhar sempre sobre o nada e depois veja no qual final de vida que eles construíram. E depois veja no final da vida
o que eles construíram para eles e para a sociedade. Você é corresponsável por construir ou destruir a vida de seus filhos. A sua missão em educá-los é o primeiro passo para a catástrofe. A participação dos pais no projeto de Deus para os filhos. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Deuteronômio 6, do verso 6 ao 9. De forma geral, creio que o projeto de Deus para os nossos filhos é transformar o coração deles, de dentro para fora, através da ação redentora e transformadora do Espírito Santo nos méritos do sacrifício de Cristo na cruz. Porém, creio que Deus tem um processo para nós, pais, nesse processo todo. De fato, nós não temos o poder de salvar nem de transformar o coração de ninguém. Somente Deus pode fazê-lo. Mas no processo da ação do Pai Celestial, Ele nos escolheu como pais terrenos e nos deu algumas tarefas. Assim como na conversão é Deus quem opera, mas o faz através da proclamação humana das verdades do Evangelho. No processo de resgate dos nossos filhos, também é Deus quem opera, mas o faz através da ação dos pais. O projeto de Deus para os pais inclui basicamente duas ações centrais: instrução e correção. Para ficar mais fácil a compreensão, podemos comparar, nesse caso, para efeito didático, a saúde física com a saúde espiritual. Para que nossos filhos tenham saúde física, nós devemos basicamente nutrir, alimentar e dar remédio para a correção de alguma doença quando ela aparece. Idem para a saúde espiritual, nutrição e correção. E quando eles se perdem, ficam doentes espirituais e dá o remédio. Na sequência, falarei com detalhes sobre cada uma dessas coisas. Nesse momento, quero ressaltar duas afirmações. Se os pais forem omissos no seu papel de nutrir e corrigir, os filhos pagarão o preço. O que sustenta a saúde espiritual é a nutrição e não a correção. O que sustenta a vida é o alimento, não é um remédio. É claro que devemos, como pais cristãos, usar a disciplina, o remédio. Mas o que manterá nossos filhos de pé será o alimento diário do ensino da palavra de Deus. Nós não podemos salvar os nossos filhos, mas podemos ser coparticipantes da felicidade ou da desgraça deles.